passar a tratar de um assunto muito simples, muito tranquilo de se estudar, que são as sequências e as sequências numéricas. Apesar de ser um assunto muito simples, é necessário que você fique bem atento aos seus fundamentos, porque sempre que a gente vai resolver uma situação, problema, vai resolver um exercício, a gente precisa recorrer aos fundamentos, ao significado de sequência, numérica. Como exemplo de sequências, eu posso citar as iniciais do dia da semana, as iniciais dos meses do ano. E você observa que quando eu escrevo esta sequência, eu preciso obedecer a uma ordenação. No caso dos dias da semana, se eu trocar de posição o domingo com a terça, a segunda com a quarta, fica uma lista incorreta. A principal característica de uma sequência é a ordenação de seus elementos. Você deve ter compreendido bem o que é uma sequência. Agora eu vou falar um pouco sobre sequências numéricas. Então eu trouxe para cá um exemplo que é a relação de nota dos alunos. Então suponha que eu estabeleci aqui, de acordo com o número da chamada, o resultado de uma determinada prova. Bom, então o aluno número 1, ele tirou 9,5, o número 2 tirou 8, o número 3 conseguiu 9, o número 34 já no final da lista ficou com 6,5. Observa que aqui também existe uma ordenação. Se por acaso, na hora de relatar essas notas, eu trocar algum valor de lugar, 2 valores, 3 valores, eu não respeitar esta sequência, eu vou estar informando a nota incorreta. Aqui trata-se de uma sequência, porque são elementos que precisam estar ordenados. Eu vou falar agora sobre a representação de uma sequência, seja ela numérica ou não. Toda sequência ela é nomeada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então considera a existência de uma sequência que eu vou chamar de A. Essa sequência A, ela pode ser representada dessa maneira assim, ó. A é igual. Entre parênteses, eu coloco os elementos dela representados por um A minúsculo, e aqui vem a ordenação desses elementos. Então, A1 é o primeiro elemento, A2 é o segundo elemento, A3 é o terceiro elemento. Essa reticências indica que entre o elemento A3 e esse elemento que eu chamei de AN, existem uma quantidade indeterminada de outros elementos, que não cabe aqui escrever a lista completa. Mas você deve observar que quando vem esse AN escrito dessa forma, esse AN representa o último elemento. Então, por existir o último elemento, essa sequência representada dessa forma, ela é uma sequência finita. Se não possui o último elemento, ela vai ser representada dessa forma aqui, ó. Ela também chamada por uma letra maiúscula de nosso alfabeto. A1 é o primeiro elemento, A2 é o segundo, A3 é o terceiro. Aqui uma reticências, porque fica indefinido quantos elementos existem entre o A3 e o AN, tá? Depois do AN, ele é o último? Não. Aí vem o AN mais 1, se for o caso. O AN mais 2. E o que mais chama a atenção é a presença dessas reticências aqui no finalzinho. Aqui está dizendo que esta sequência é infinita. Ela não possui o último elemento. Quero chamar a atenção para um detalhe importante. Uma sequência numérica é uma função cujo domínio são os números naturais e o contradomínio são os números reais. Aqui eu tenho um exemplo da sequência A, que é a sequência dos números naturais primos. Tomando como domínio os naturais, você pode observar que o zero não está incluído nesse conjunto, tá? Eu tenho que a função aplicada ao natural 1, ela leva ao resultado 2, e o 2 é quem? O primeiro termo da sequência. O número natural 2, aplicado à função, leva ao resultado 3, que é o segundo elemento da sequência. O número natural 3, aplicado à função, leva ao resultado 5, que é o terceiro elemento da sequência.
Então a gente pode escrever isso aqui, ó. F de 1 é igual a 1. F de 2 é igual a 2. F de 3 é igual a 3 e assim por diante. Até o último elemento se existir, ou mesmo que a sequência seja infinita, um elemento AN, por exemplo, você vai ter o F de N, que é igual a N. Então eu posso estabelecer a função f sendo de domínio dos naturais diferente de zero, que leva a um resultado real. Já que uma sequência é também uma função, a gente sabe que a função ela possui uma lei de formação. A relação que associa o conjunto dos naturais ao resultado. Bom, para ilustrar isso aí, eu vou tomar este exemplo aqui, ó. Suponha a sequência dos números naturais pares, 0, 2, 4, 6 e 8. Esta sequência ela pode ser obtida por essa lei de formação aqui. F de n é igual a 2n menos 2. Desse modo, então, eu posso montar essa tabelinha aqui, ó. Quando o meu n vale 1, quem é o meu f de 1? É 2 vezes 1 menos 2, que é igual a 0. 2 vezes 1, porque se o n vale 1, eu vou substituir o n aqui na lei de formação pelo valor 1. Então, ó, 2 vezes n menos 2 se torna 2 vezes 1 menos 2, que dá 0, que é o primeiro elemento da sequência. Veja só, quando o n é igual a 2, eu vou calcular o f de 2. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. É o segundo elemento da sequência. Quando n vale 3, eu vou calcular f de 3, que é 2 vezes 3, 6, menos 2 é 4. O terceiro elemento da sequência. O quarto elemento seria 2 vezes 4, 8, menos 2 é igual a 6, o quarto elemento da sequência, e assim por diante. Então você percebeu que essa lei de formação, tomando os valores de n a partir de 1, ela vai determinar cada um dos elementos dessa sequência A. Modificando o exemplo agora, suponha que eu deseje determinar a sequência dos números naturais ímpares, que é 1, 3, 5, 7, 9, reticências. A lei de formação agora mudou. 2n menos 1. Observe que com essa lei de formação, eu obtenho os resultados 1, 3, 5, 7. Bastando para isso, substituindo o n pelos valores dos números naturais. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1, 1. F de 2, 2 vezes 2 menos 1, 3. F de 3, 2 vezes 3 menos 1, 5. F de 4, 2 vezes 4 menos 1, 7. E assim por diante. Vamos praticar um pouquinho com a lei de formação de uma sequência. Suponha uma sequência que é definida por essa lei de formação, f de n é igual a 3n mais 1, pede-se para calcular os 4 primeiros termos. Como se resolve isso? Basta você escrever a lei de formação e o primeiro elemento, o primeiro termo, ele é definido como substitui o n por 1. Lembra que o f de 1 é igual a 1? Então, f de 1 é o primeiro termo. Aí você vai fazer 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Para descobrir o segundo termo, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. O terceiro termo, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. O quarto termo, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, essa sequência, escrevendo os 4 primeiros termos, é 4, 7, 10, 13. No item B dessa questão, pede-se que se determine a ordem do termo 163. O que significa isso? Significa que o valor 163 é um termo que aparece nessa sequência. A ordem que se refere diz respeito à posição que o termo 163 ocupa nesta sequência. Para responder esse item, eu vou levar em consideração que f de n é igual a n e a n é igual a 163. Eu devo descobrir
qual é o valor de n. Bom, se a n é igual a 163, significa que a minha lei de formação é igual a 163. A partir daqui, eu tenho uma equação de primeiro grau com incógnita n, que você já sabe resolver. 3n é igual a 163 menos 1, 3n é igual a 162, n é igual a 162 dividido por 3, portanto, n é igual a 54. Isso significa que se você substitui o 54 aqui no lugar do n, lá na lei de formação, você vai obter como resultado 163. Claro que o termo 163 ocupa a posição 54 dentro da sequência definida por esta lei de formação. No último item, pede para que verifiquemos se o valor 111 pertence à sequência. Ou seja, existe um termo nesta sequência que equivale a 111? A resolução deste item C é semelhante à resolução do item B. Eu devo pegar a lei de formação e igualar a 111. Bom, logicamente eu vou encontrar um valor que corresponde a n. Porém, isso só será válido se o valor de n encontrado for um número natural. Igualando a lei de formação ao valor 111, a gente tem novamente uma equação de primeiro grau. 3n mais 1 é igual a 111, 3n é igual a 111 menos 1, 3n é igual a 110. n é igual a 110 dividido por 3. Aí você vai observar que essa divisão não é exata. Então, 110 dividido por 3 não pertence aos números naturais. Quando a gente fala em sequência, a ordem de um termo equivale a um número natural. Lógico, porque esse n ele corresponde à posição 1, posição 2, posição 3. Então, o número que representa essa posição tem que ser, obviamente, um número natural. E nesse caso, a posição apresentada como resolução da equação não é um número natural. Logicamente, o 111 não vai fazer parte desta sequência.